Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja aí no seu coração, principalmente nesses tempos. Nós precisamos muito dessa paz e Jesus é o príncipe da paz e Ele está conosco. E nós precisamos acolher essa paz e viver da melhor maneira que nós podemos, usufruindo tudo aquilo que Ele nos deu. E que ninguém pode roubar. Presença de Deus, não há dificuldade, não há nada. A paz de Deus não é para ser roubada por causa das circunstâncias. Você que está aqui conosco, obrigado porque você veio. Eu posso estar pregando não só para a câmera, mas para vocês. Pode se assentar. Vocês que estão em casa, quero falar com você nessa manhã, trazer algo que Deus tem colocado no meu coração e que tem ardido dentro de mim, essas verdades. Eu quero compartilhar e convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, do versículo 1 a seguir. Nos diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Apareceu João no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam ter com ele toda a província da Judeia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quero falar nessa manhã sobre João Batista, sobre o que Jesus falou sobre ele, e o que João pregava, uma mensagem diante deste povo, desta época, que vinha de todas as partes para ouvir João. A Bíblia diz aqui que eles saíam a ter com ele de toda a província da Judeia. E todos os habitantes de Jerusalém vinham ver o que é que estava acontecendo e o que é que este homem tinha que podia atrair tantas pessoas. E nessa manhã é bom nós pensarmos sobre isso, refletir sobre o discurso de João Batista, que fazia com que todas as pessoas ao redor viessem vê-lo falar, ver o que ele tinha para dizer, como se as pessoas dissessem uns aos outros algo muito, muito importante que nós precisamos ouvir. E eu imagino que um falava para o outro e eles vinham então até João. Então havia algo em João que atraía as pessoas. Será que era a aparência de João? João, ele, diz a Bíblia, vivia no deserto. A sua alimentação era diferente dos demais. As suas vestes eram diferentes dos demais. A Bíblia, no livro de Mateus 2:4, menciona sobre as vestes. Acho que acharam que era importante mencionar que a sua alimentação era diferente, as suas vestes eram diferentes. Então, ele era um homem de aparência diferente dos demais. Vivia a vida diferente e penso que, como a Bíblia diz, ele era cheio do Espírito Santo e ele vivia no deserto. Mas a presença de Deus, do Espírito Santo, estava sobre ele, preparando ele para que ele pudesse falar o que precisava ser ouvido naquele presente tempo. Então, o que chamava a atenção? Não eram as vestes,
Era como ele vivia? Ou era o discurso que ele falava? Qual que era o discurso de João? Qual que era? Ele dizia em Marcos 1:4, arrependimento para a remissão de pecados. Você acha que esse discurso atrai? Você acha que hoje muitas pessoas viriam aqui para ouvir esse discurso? Muitas pessoas deste mundo iriam para a igreja para ouvir esse discurso. Mas João, as pessoas iam até lá para ouvir o que João tinha para falar. As pessoas eram atraídas e eles ouviam o que João tinha para dizer e eles respondiam. Será que era atrativo esse discurso para o povo daquela época? Será que era uma boa notícia? Será que não é uma boa notícia dizer para as pessoas que o Criador desse universo todo, Ele quer implantar o seu reino aqui na terra. E Ele quer que façam parte desse reino que é eterno, que é o reino que durará para sempre. É o Criador novamente dizendo à criatura quais são os seus planos, porque Ele é o dono da terra. Por causa do pecado, o homem se afastou de Deus. Mas em Jesus há uma oportunidade do homem vir. Mas ele precisa vir e reconciliar-se com Deus. E arrepender-se de viver uma vida independente dele. De saber o que ele pensa, de saber o que ele acha. Glórias a Deus, que temos o nosso testamento, que Ele nos deixou, o Velho Testamento, o Novo Testamento, as Escrituras, para nós conhecermos a Ele e a sua vontade. E nós estamos numa terra que é dEle, com tudo o que Ele fez que é dEle. E nós vamos então prestar contas, porque estamos usufruindo do que é dele, como o Criador coloca tudo e aqueles que usufruem de tudo não prestam conta àquele que criou todas as coisas. Então a Bíblia nos diz que nós prestaremos conta, mesmo aqueles que não vieram ao Filho Jesus, mesmo aqueles que não têm interesse de conhecer a vontade de Deus. Todos, a Bíblia diz que prestaremos conta de nós mesmos diante de Deus. A Bíblia nos fala em Romanos 14:12, assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E em Eclesiastes 12:14 diz, nós teremos que prestar contas a Deus de tudo que fazemos. De tudo que nós fizemos, vamos prestar conta. Mesmo quem não conhece se chegará diante daquele que fez todas as coisas. E prestará conta de tudo isso. E aí por isso que João Batista veio anunciar. Ele veio anunciar e disse, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Um dia ele criou todas as coisas e um dia ele voltará e ele estabelecerá nesta terra o reino eterno dele. Não é uma boa notícia dizer que é necessário arrepender-se dos seus pecados para entrar nesse reino? O arrependimento faz parte. O arrependimento é uma coisa muito boa, porque é uma porta para entrar em novos tempos, em novas estações. Muitos estão sendo enganados ao pensarem que podem viver suas vidas de qualquer maneira, fora dos padrões de Deus, e ainda assim achar que vai entrar no reino. Muitos estão sendo enganados com isso, achando que vivem
a sua própria vida, conseguindo os seus bens, as suas casas, os seus divertimentos, e acham que vivendo segundo os seus conceitos, segundo as suas vontades, acham que ainda assim entrarão no reino dos céus, que um dia já está agora se estabelecendo no nosso coração, mas um dia será implantado totalmente quando Jesus voltar. Porque Ele vai voltar. Jesus diz em Mateus 7, 21 a 23, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Nem todo que diz o nome de Jesus, nem todo aquele que diz, fala de Deus, nem todo aquele, Jesus está falando, Jesus diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Por isso que precisamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E precisamos conhecer a vontade de Deus para esse presente tempo. Como vivê-lo? Como aproveitar esse tempo que vemos muitos que conhecemos morrer? Como viver esse presente tempo? O que Deus está esperando de nós nesse presente tempo? Não somente que ficamos fechados dentro das nossas casas, esperando a tormenta passar, esperando esse vírus ser extinguido. O que é que Deus está esperando de nós? O que fazia com que João tivesse aquela convicção dentro do coração dele? O que fazia com que João tivesse uma convicção tão grande que as pessoas acreditavam, se arrependiam dos seus pecados e eram batizados por ele? Ele falava de tal maneira, convicto naquilo que ele acreditava. João acreditava que o céu é real, que Deus tem um plano eterno e que as pessoas precisam se arrepender e se achegar a Ele. João tinha essa convicção. E o que dava essa convicção para João? A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Ele tinha essa convicção. Nós precisamos dessa convicção. Nós temos ouvido palavras e palavras de salvação. Nós temos ouvido palavras do caminho, de como devemos viver como cristãos. E essas palavras devem gerar em nós convicção que o céu é real. Que Deus está vivo e atuando no planeta, que não estamos à mercê de toda e qualquer coisa, de toda e qualquer peste, de todo e qualquer vírus. Deus está reinando. Ele é soberano, ele não é menor do que todo e qualquer problema que possa estar acontecendo. Ele é maior. E essa convicção, ela é produzida pelo Espírito Santo. E quando nós queremos, quando nós desejamos o Espírito Santo, essas verdades de arrependimento, João falava. E as pessoas ficavam convictas dos seus pecados, e elas se arrependiam. É tempo de arrependimento para a remissão dos nossos pecados, que nós ainda praticamos tantas coisas ainda. Precisamos ainda nos arrepender para que venha um avivamento sobre as nossas vidas. O avivamento vem quando há arrependimento de pecados. A esposa se arrepende do jeito que está tratando o seu marido. O marido se arrepende de como ele está tratando. O filho se arrepende de como ele trata seus pais. Os pais se arrependem de como eles têm negligenciado os seus filhos. Os empregados se arrependem de não trabalhar devidamente para com os seus patrões. Os seus patrões se arrependem de não tratar os seus empregados de acordo como agrada a Deus. O arrependimento é uma porta de entrada.
é uma porta de avivamento. Todas as vezes que nos arrependemos, acontece um avivamento. Quando no casal a esposa se arrepende e pede perdão para o seu marido, o marido se constrange e pede perdão também. E há um avivamento no casamento. E assim por diante, com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos nos arrepender para que esse avivamento venha sobre as nossas vidas. E o que é esse avivamento? É a manifestação da presença de Deus no coração do seu povo, trazendo consigo o temor de Deus, que nos faz reconhecer sua santidade e quanto precisamos nos consertar com Ele dos nossos pecados. E um dos significados da palavra avivamento é tornar ardente. Avivamento é tornar ardente. Como um fogo que coloca mais lenha e o fogo aviva o fogo quando coloca mais lenha. De onde vem esse avivamento? Ele vem de Deus. Ele vem de Deus. E o que o avivamento faz? Ele torna mais forte o amor a Deus. Ele torna mais forte o amor a Deus. Se isso está acontecendo na sua vida, você está começando a entrar num novo tempo. Um tempo de avivamento. O amor começa a se tornar mais forte. Ele vem depois do arrependimento. De não ter amado, de não ter adorado esse Deus que nos dá o sopro da vida e tudo mais. O avivamento traz esse amor maior a Deus. O avivamento, ele faz com que nós busquemos a Ele como se Ele fosse água. Busquemos a sua palavra como se fosse pão, que sacia a fome, a sede, que arde dentro de nós. O avivamento, ele faz brotar um desejo de agradar a Deus. E isso se torna a maior motivação das nossas vidas. Isso é fruto de avivamento. Se não está acontecendo isso, falta arrependimento. E Deus quer provocar. É um tempo de avivamento. Deus quer trazer um grande avivamento no meio de toda essa pandemia. Eu estou experimentando um grande avivamento na minha vida. Eu estou experimentando, eu falei, Senhor, ontem eu falei para Ele, Senhor, isso é avivamento. Eu estou me apaixonando por Ti cada vez mais. Quando nós vamos almoçar, o meu marido fala, amor, vamos orar com choro ou sem choro? Porque quando a gente se senta e vai agradecer e falar coração com coração, não palavra por palavra, mas é o coração. Quando a gente fala, a gente se cala diante da grandeza dEle. Com quem você vai falar na hora da refeição? Com quem comer em ações de graça? A Ele, porque tudo é dEle e para Ele. Eu falei ontem, Senhor, isso é avivamento. Isso é avivamento, Senhor, esse amor. O Espírito Santo me leva a amá-lo a mais e mais. Nem isso nós conseguimos sozinhos. Nem amar a Ele conseguimos sozinhos. Por isso que precisamos ficar cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo nos leva a esse amor profundo por Ele. O avivamento faz você obedecer e a obediência ser o teu alvo maior. Isso é o fruto do avivamento, fruto de arrependimento que produz avivamento. De obedecer a Deus, isso se torna um alvo na sua vida. Começamos a entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É Ele, somente Ele. É tudo dEle, é para Ele. Essa consciência toma conta de você. Essa consciência toma conta de você. Uma fé maior começa a brotar dentro do seu coração.
É uma fé verdadeira, produz algo em nós. Quanto mais nós cremos em Deus, mais desejamos que o reino dele venha. Na semana passada, o meu marido passou mal. Teve umas coisas esquisitas. E ele falou, amor, vou deitar no chão porque senão eu vou cair. E ele deitado no chão, e eu tinha uma paz tão grande no meu coração. E eu olhava para ele, eu pensava, meu Deus, e ele falou, amor, nós estou com receio de seja um AVC. E tinha uma paz tão grande no meu coração. Eu falei, Senhor, eu não tinha que estar assustada. Que tal que ele morre mesmo? Mas nada fazia eu perder aquela paz naquele momento, porque eu pensei comigo. E se ele for, o que eu vou fazer? Eu só tenho que confiar nele. É ele. E eu falei isso naquela hora para Deus, na hora que eu olhava para o meu marido, eu falei, Senhor, nessas alturas, se ele for, eu não tenho outro lugar. Eu só tenho um lugar para nele. Em Deus, na confiança. E por mais que eu quisesse me preocupar, havia uma paz tão grande no meu coração. Isso é o Espírito Santo que produz em nós. Isso é o avivamento de Deus. Uma fé maior começa a brotar dentro de você. Uma fé verdadeira. O arrependimento, ele gera temor de Deus. Temor de Deus. E o temor de Deus é o princípio, como nós vimos ali, o princípio da sabedoria. Agora, olha só. Se João tinha um discurso que não parecia atraente, agora olha o que Jesus fala, olha o que Deus fala lá em Apocalipse 3, 15 e 16. Ele diz assim, assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É duro esse discurso. É um discurso duro, é uma notícia ruim. É uma notícia ruim que Deus está falando na sua palavra. Não, não é uma notícia ruim. É Deus sinalizando que você não vai conseguir ficar perto dele. Se você ficar morno, você vai pender e pender para o mundo e para as coisas deste mundo. É por isso que ele diz, para se arrepender dos seus pecados. Deus sabe que mornidão é passo para já estar no mundo, para estar longe dele, porque perto dele você se aquece, perto dele você se aquece, e longe dele você esfria. Por isso que precisamos correr para ele, principalmente nesses dias, Essa semana eu vi lá a notícia de um dos irmãos que estavam aqui conosco, se foi com Jesus, foi promovido, foi para o melhor, mas a gente entristece junto com a família, a gente compartilha a dor. Eu acordo e lembro da esposa, Senhor, oro por ela, pela família, mas diante de tudo isso, há algo ardendo no nosso coração. Uma fé maior que brota por causa de um avivamento que veio através do arrependimento. Deus fala na sua palavra ali quando ele diz, se tu és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Mas ele não para por aí, ele diz, ele dá a dica, o que você tem que fazer. Ele não está dizendo, vai, fica morno, eu vou te vomitar. Ele está dizendo, não, vem, compra de mim um ouro precioso. Vem, colocar suas vestes comigo. Vem, que eu coloco colírio nos seus olhos. Ele chama para perto. A mensagem maior não é, eu vou vomitar você. A mensagem maior é, você está morno e eu quero que você tome conhecimento disso. Essa é uma boa notícia. Você concorda comigo que é uma boa notícia isso? Perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? Qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças.
Esse mandamento é para os filhos de Deus, não é para aqueles que não conhecem. Ele é para os filhos. Se você é filho de Deus, esse é o primeiro mandamento. É mandamento para se obedecer. Agora eu quero dizer para você que você vai conseguir cumprir isso com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te leva a amar esse Deus. Sozinho você não consegue, mas Ele deu o Espírito Santo para que você consiga amar Ele, cumprir o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é para os filhos, não é para o mundo, é para nós. É o primeiro mandamento, amar a Deus com toda a intensidade. E voltando a João Batista, ele tinha uma convicção que o céu era real. E ele preparou o caminho para Jesus, o Salvador. E Jesus falou para João Batista, ele era a lâmpada que ardia. Jesus disse ele ardia. Ele ardia. Ele diz, era uma lâmpada que iluminava. Que ele ardia e iluminava. Para iluminar, precisa arder. E em outras traduções fala lâmpada, em outras fala candeia. E a candeia, ela era feita de 3 coisas. Do que eles chamavam bojo, que era o recipiente interior ali, que na maioria das vezes era fabricado de alumínio, de barro. E havia uma corda dentro que era torcida, ela tinha a função de levar o azeite até a ponta do pavio, que uma vez era aceso e produzia claridade. E o óleo, o azeite ali é que fazia tudo aquilo queimar e brilhar e trazer esse fogo. O pavio era o instrumento que conduzia. E quando era necessário apagar a lâmpada, era usado um pano molhado, um ramo de planta como isopo. A chama era abafada e não mais refletia a luz, não mais aquecia o ambiente. Um pavio fumegante não estava mais aceso, não existe mais fogo nele, mas ainda fumegava. E é mencionado a respeito de Jesus que ele não esmagará a cana quebrada, que ele não apagará o pavio que ainda fumega. Jesus disse que João era a lâmpada que ardia, mas que ele tinha algo maior. Ele disse, eu sou maior que João. João já ardia perante o povo. Mas eu sou alguém maior que João. Eu tenho um testemunho maior que João. Se vocês quiserem ver a luz que estava em João, eu tenho a luz maior. Que ele era a verdadeira luz. Como diz em João 1:9, a verdadeira luz que vinda o homem ilumina todo homem. Por isso que nesse tempo não é tempo de trevas, não é tempo de se sentir escuro por dentro, cheio de medo, não é tempo. Por isso que precisamos arder, por isso que precisamos acender as nossas lâmpadas. E isso o arrependimento vai fazer muito bem. Jesus diz que nós somos a lâmpada, que Ele é a verdadeira luz, mas aí Ele nos constitui lâmpada por causa do Espírito Santo que está dentro de nós. E quando recebemos a Ele, uma grande luz se acende na escuridão da nossa vida. Vocês agora são a luz do mundo para iluminar esse mundo de trevas. Vocês são a luz do mundo. Não se acende uma candeia. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Não se acende uma candeia para colocar debaixo da mesa, mas no velador, a fim de que ilumine toda a casa e assim brilhe a vossa luz diante dos homens, de maneira que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Para iluminar a lâmpada precisa arder. Jesus disse que João era essa lâmpada que ardia. Você deseja isso? Como está o pavio aí da sua candeia?
Como está? Está queimando, está ardendo. Se não está, eu espero que você receba essa palavra. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. O avivamento, ele já está acontecendo em vários lugares, com várias pessoas que começaram a buscar mais a Deus. A pandemia não é para nos enchermos de medo, mas para buscarmos mais a Deus e enchermos do Espírito Santo, para ser forte nesses dias, para perder as pessoas que nós amamos e não nos entristecermos como os demais. Essa força é só de Deus. Porque humanamente nos entristeceríamos. Mas com essa força de Deus, nós sabemos que nós temos um alvo. Nós sabemos que o céu é real. Nós sabemos que Deus está vivo. E que o Espírito Santo, que é ajudador, habita dentro de nós. O avivamento traz consigo um desejo de viver na dimensão do céu. E eu vou convidar você que está aqui a se colocar de pé, se você quiser. E você que está em casa também, a se colocar de pé. Porque é um tempo que dentro de nós precisamos nos colocar de pé. Dentro de nós precisamos olhar as nossas vidas. Deus é um Deus que avisa as coisas. Quando Ele viu que o povo estava ficando morno, Ele falou para que eles se emendassem. Ele deu a maneira como eles sairiam daquele estado. Como que você está? Se você está num lugar de mornidão, sua lâmpada está se apagando e não consegue mudar isso sozinho, peça ajuda a alguém. Peça ajuda a alguém. Quando não conseguimos sozinhos, precisamos olhar para alguém que está ardendo e ir ao encontro dele e pedir ajuda. Quem você conhece que você percebe que está ardendo, que você chega perto dele e você se enche de fé? Eu tenho ajudado algumas pessoas, principalmente pastores. Eu tenho ajudado eles a caminhar no melhor de Deus. Se você não está conseguindo, não fique parado, peça ajuda. Peça ajuda para o líder do IPG. Se o líder do IPG não sabe o que fazer, peça para o coordenador que vai para o líder de rede, que chega até nós. Diz, pastor, eu quero, me ajuda. Eu quero ser uma lâmpada que arde e resplandece diante, principalmente, desse momento. O que está abafando a sua luz? Qual é o pano molhado que está sobre você? Você se sente como esse pavio fumegando. Não existe mais fogo, mas está fumegando e Jesus não rejeita. Como nem a cana rachada, nem o pavio fumegante, Ele não rejeita. Ele te chama para perto. Ele te chama para perto. Eu convido você a tomar uma posição diante do Senhor. Um avivamento está já acontecendo. Você quer fazer parte dele? Essa é a melhor hora. Não é quando tudo vai bem, mas essa é a melhor hora que precisamos de um avivamento. Eu quero orar com você. Se você quer isso, diga amém à oração que eu vou fazer. Pai, nós reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos, Deus, o quanto necessitamos de Ti. O quanto muitas vezes erramos o alvo. O quanto muitas vezes ainda não amamos a Ti o suficiente, nem amamos ao próximo. Deixamos o próximo do lado. Não vamos ao encontro. Reconhecemos, Pai, que muitas vezes olhamos para nós mesmos. O que nos falta, o que pode nos alegrar. Pai, reconhecemos. Estamos errando o alvo. Tu é a maior coisa. Tu é a melhor coisa que poderíamos escolher, Deus.
E Tu nos deu da Tua presença. É dada a Tua presença. Pai, eu me comprometo contigo de buscar um arrependimento profundo para experimentar esse avivamento que me leva a amar a Ti mais, a buscar a Ti mais, a buscar a Tua palavra mais, a amar mais os meus irmãos, a ter compaixão. Deus, na Tua luz nós veremos a luz. Queremos olhar para Ti, queremos ter a Ti diante dos nossos olhos cada dia. Espírito da graça, sopra sobre nós. Espírito da graça, sopra sobre nós e acende a nossa lâmpada, para que essa lâmpada arda e resplandeça diante dos homens, para que eles vejam. Pai, levanta, Senhor, levanta o Teu povo, levanta o Teu povo, Senhor, leva o Teu povo a esse avivamento. Não há nada maior, não há nada melhor do que a Tua presença. Deus, envolve o Teu povo, envolve com este amor que desce do céu, envolve-nos, Senhor, neste amor tão grande, tão grande. Envolve-nos, Senhor. Pai, eu oro Te agradecendo por tudo que Tu já tens feito e por tudo que Tu vais fazer na nossa vida, na nossa igreja, no nosso trabalho. Muito obrigado, Pai.